Frequentemente, os dois estavam juntos, porque moravam na mesma rua e mais tarde foram estudar no mesmo colégio. Por várias vezes, o caminho da escola era ela quem carregava o material de Roberto Carlos. Fifinha foi a minha grande companheira de infância, diz o cantor. Pois naquela manhã, os dois desceram mais uma vez juntos em direção ao local dos desfiles. Ao chegarem, num largo, logo abaixo da rua em que moravam, já encontravam todos em plena euforia. Desfiles escolares, balizas e muitos balões coloriam o céu do pequeno cachoeiro, ao mesmo tempo em que locomotivas se movimentavam para lá e para cá, construídas na época dos Barões do Café, no século XIX, quando a cidade era um paradouro de trens de carga. A estrada de ferro Leopoldina Railways atravessava a cachoeira de ponta a ponta. Por volta de 9h30 da manhã, Zunga e Fifinha prepararam, numa beirada entre a rua e a linha de férrea, para ver o desfile de um grupo escolar. Enquanto isso, atrás deles, uma velha locomotiva a vapor, conduzida pelo maquinista Walter Sabino, começava a fazer a manobra relativamente lenta para pegar o outro trilho, e seguiu viagem. Uma das professoras que acompanhava os alunos dos desfiles temeu pela segurança daquelas duas crianças próximos ao trem em movimento e gritou para eles saírem de lá. Mas, ao mesmo tempo em que gritou, a professora avançou e puxou pelo braço a menina, que caiu sobre a calçada. Roberto Carlos se assustou com aquele gesto brusco de alguém que ele não conhecia, recuou, tropeçou e caiu na linha férrea segundos antes da locomotiva passar. A professora ainda gritou desesperadamente para o maquinista parar o trem, mas não houve tempo. A locomotiva avançou por cima do garoto, que ficou preso embaixo do vagão, tendo sua perninha direita imprensada sobre as pesadas rodas de metal. E assim, na tentativa de evitar a tragédia com duas crianças, aquela professora acabou provocando o acidente com uma delas. Diante da gritaria e do corre-corre, o maquinista Walter Sabinos freou o trem, evitando consequências ainda mais graves para o menino, que apesar de pouca idade, teve sangue frio bastante para segurar uma alça do limpa-trilhos que lhe salvou a vida. Uma pequena multidão logo se aglomerou em volta do local, e enquanto uns foram buscar um macaco para levantar a locomotiva, outros entravam debaixo do vagão para suspender o tirante de ferro que se apoiava sobre o peito da criança. Com muita dificuldade, ela foi retirada debaixo da pesada máquina carregada de minério de ferro. Eu estava ali deitado, me esvaindo em sangue, recordaria Roberto Carlos anos depois numa entrevista. Mas naquele momento, alguém atravessou apressado a multidão barulhenta e tomou as providências necessárias. Será uma loucura esperarmos a ambulância, gritou o Renato Spínola e Castro, um rapaz moreno e forte, que trabalhava no Banco do Crédito Real. Providencialmente, Renato tirou seu paletó de linho branco e, com ele, deu um garrote na perna ferida do garoto, estancando a hemorragia. Até hoje me lembro do sangue empapando aquele paletó, e só então percebi a extensão do meu desastre, afirma Roberto, que desmaiou instantes após ser socorrido. Esse momento trágico de sua vida ele iria registrar anos depois no verso de sua canção, O Divã, quando diz: relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, um sangue de linho branco. Numa referência à cor do paletó de Renato Spínola, usava no momento em que isso ocorreu. Naquela época, em Cachoeira, poucas pessoas possuíam automóvel, e Renato Spíndola era uma delas. Ele pegou Roberto Carlos no braço, colocou no banco de seu velho Ford e partiu a toda velocidade rumo ao Hospital de Santa Casa de Misericórdia do Cachoeiro, o único hospital daquela região. Foi uma longa viagem, traumas. Uma de minhas composições conta bem isso, diz Roberto Carlos, citando outra canção confessional, lançada por ele em 1971, que em um dos versos fala do delírio da febre que ardia, no meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender. No meio daquele corre-corre, com várias crianças espalhadas pelas ruas, pais e mães se desesperavam. Chamavam por seus filhos, perguntavam quem era a criança atingida, qual o nome dela. A confirmação não demorou. É o Zunga, o menino que mora na rua Biquinha. O acidente mudou o roteiro daquele dia em Cachoeira.
Para muita gente, a festa perdeu a graça. O feriado acabou. Muitas crianças voltaram para suas casas. Lembro que eu estava desfilando toda a prosa de luvas e de uniforme quando houve aquele alvoroço, e o desfile dispersou. Todo mundo correu para ver. É uma coisa que eu jamais me esqueci. Houve uma dispersão geral, afirma a pianista Elaine Manhães, que na época tinha 15 anos e desfilava pelo Liceu Muniz Freire. Ao longo daquele dia, nas ruas, nos bares, nas residências, todas as pequenas cidades só comentavam o acidente que vitimara o filho da costureira Laura e do relojoeiro Robertinho. Como aconteceu isso? Era a pergunta que mais se fazia na cidade. Foi quando começaram a surgir as mais variadas e fantasiosas versões para o acidente. Num disse-me-disse que chegou até os dias de hoje. Acidente com trem não eram raridades em Cachoeirinha de Itapemirim, já que a linha férrea cortava todo o perímetro urbano da cidade. Inúmeros registros estavam na imprensa desde os primórdios, principalmente envolvendo pedestres bêbados na periferia. Esse novo caso ganhou uma repercussão maior na época porque envolveu uma criança. Foi no centro da cidade que aconteceu no dia dos festejos do padroeiro, quando havia uma grande movimentação de pessoas na rua. Ao chegar ao hospital, Zunga foi imediatamente atendido pelo médico Romildo Coelho, de 36 anos, que estava de plantão naquele domingo. Segundo ele, ao ver o menino, constatou que a parte de baixo da perna acidentada estava pendurada apenas pela pele, mas o garoto não chorava muito, porque não estaria sentindo dor. Quando o trem esmagou a perna, arrancou todos os nervos e tirou a sensibilidade, explicou o médico. Ele recorda que o menino parecia ainda não ter a noção exata da gravidade do acidente. Em certo momento, ele apontou para o sapato que estava na perna acidentada e me disse: Doutor, cuidado para não sujar muito o meu sapato porque ele é novo. Foi uma reação típica de uma criança, e de uma criança que não estava acostumada a ganhar sapatos novos com muita frequência. Os pais e irmãos de Roberto Carlos só ficavam sabendo do fato quando ele já tinha sido socorrido pelo bancário Renato Espíndola. Em seguida, foram todos imediatamente para o hospital, sem ainda saber a real gravidade do acidente. A primeira reação foi de revolta contra o maquinista Walter Sabino. O pai de Roberto Carlos estava convencido de que aquilo fora resultado de imprudência e desatenção do condutor do trem. Este, por sua vez, se explica dizendo que não viu ninguém na linha férrea no momento em que fez a manobra, para pegar o outro trilho e seguir viagem. Quando ele percebeu alguma coisa, numa fração de segundo, a máquina já tinha atingido o garoto. Robertinho Braga não se conformava e queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele ficou tão fora de si que disse que ia matar meu marido. Walter teve que se esconder dentro da estação até que Robertinho se acalmasse, afirma Anita Sabino, esposa do maquinista. 30 naquela mesma manhã, no hospital do Santa Casa, o médico aplicou uma anestesia local de novocaína no acidentado e deu início à cirurgia. Para distrair um pouco a criança, o Dr. Romildo pegava uma folha de papel em branco e ficava recortando bichinhos com peixes, lagartixas e cavalos. Na época, em casos semelhantes, era comum fazer a amputação da perna acima do joelho, prática mais rápida e segura, mas Romildo tinha acabado de ler um estudo americano sobre ciência médica que explicava que os membros acidentados devem ser cortados o mínimo possível. Assim, a amputação da perna do garoto foi feita entre o terço médio e o superior da canela, apenas um pouco acima de onde a roda de metal passou. Essa providência fez com que Roberto Carlos não perdesse os movimentos do joelho direito e pudesse andar com mais desenvoltura. Mas por causa dela, a cirurgia demorou mais, deu mais trabalho e exigia um acompanhamento mais cuidadoso ao paciente. Durante 6 meses, o Dr. Romildo e um outro cirurgião da Santa Casa, Dalton Penedo, tiveram que fazer curativos diários na perna do garoto. Tudo acompanhado com grande expectativa pela família, pelos amigos e pelo próprio Zunga. As coisas não andavam fáceis para o relojoeiro Robertinho Braga, e depois do acidente com seu filho ficaram ainda mais complicadas. O orçamento da família estava no limite e sem fundo de reserva para uma emergência como aquela. Cioso de seus compromissos, Robertinho andava muito preocupado com uma dívida que tinha com o fornecedor de peças de relógio da cidade mineira, de Ubá. Sem condições de pagar, a duplicata decidiu escrever ao credor explicando os motivos que impediam de honrar os compromissos na data marcada. A resposta dos comerciantes, datada dia 19 de julho de 47, ou seja, 20 dias depois do acidente, emocionou a família de Roberto Carlos e deixou marcas profundas na memória solitária
solidária do futuro ídolo da música popular. Prezado amigo Robertinho, tenho em minhas mãos sua última carta a qual respondo. Qual o grande pesar sobre do acontecido com seu idolatrado filho, que pedimos a Deus pelo pronto restabelecimento. São essas atribuições que o poderoso Deus nos dá, e temos de nos conformar e sermos de ânimo forte, conforme é o bom amigo. Peço a Deus que o pequeno logo se restabeleça, e nesse mês, se Deus quiser, irei visitá-lo. Para sua senhora, o choque deve ter sido tremendo, conforme nós pais, que tudo fazemos por nossos filhos, Robertinho. O seu pequeno débito fica cancelado. Compre doces e brinquedos para o seu pequeno. Foi o que fez seu Robertinho Braga, procurando trazer um pouco de alegria para seu filho naquele momento de dor. Devido aos poucos recursos da família, Roberto Carlos atravessou o restante de sua infância andando de muleta. Só depois que se mudou para o Rio de Janeiro, aos 15 anos, conseguiu colocar sua primeira prótese, ainda precária, mas com a qual já dava para circular sem chamar tanto atenção. Engana-se, entretanto, quem imagina que a tragédia o tornou uma pessoa infeliz, solitária, recolhida e triste na infância e na adolescência. A ideia de Roberto Carlos como um pobre menino, estigmatizado, a suportar em silêncio a galhofa dos outros, não corresponde à verdade. A autoestima dele foi muito bem trabalhada pela família e o garoto não se deixa bater. Roberto era muito alegre, sempre sorridente e meio gozador. Estava sempre fazendo brincadeiras com um e com o outro, afirma Marlene Pereira, sua colega na Rádio Cachoeira. Sua amiga de infância, a Fifinha, enfatiza a mesma coisa. Naquela época, eu me acostumei a ver Roberto sempre rindo, brincando com a gente, com a avó dele, com os professores. Ele era bem descontraído. Vixe, reforma aí, ó. A Rádio Cachoeira